Amém, irmãos? Vamos dar início à nossa nova série de mensagens essa manhã, onde nós vamos compartilhar vamos trilhar uma jornada onde vamos, em algumas mensagens, fazer um paralelo entre membresia e serventia, onde vamos compartilhar à luz da Escritura o desafio que temos de pertencer e cooperar. Você ouviu o que eu disse, amém? Porque nós falamos muito aqui entre nós que nós levamos membresia a sério. Quantos têm entendido que nós estamos sendo levados pelo Senhor a discutir a seriedade da membresia de verdade? Você crê nisso, amém? Contudo, membresia está associado a pertencer e cooperar. Por isso nós estamos iniciando, na manhã desse dia, uma série de mensagens sobre membresia e serventia. E hoje, em especial, nós vamos dar o pontapé inicial nesse compartilhar, onde eu coloquei como tema para o compartilhar dessa manhã, vamos andar juntos. Amém, irmão? Por que andar juntos? Porque no meio da caminhada, no meio da jornada, a gente sempre vai ter alguém que é mais acelerado e outro que é menos acelerado. A gente tem alguém que está puxando para um lado e outro está puxando para o outro. E nisso, irmãos, a despeito de quaisquer tensões e desafios, nós precisamos andar juntos. Amém? Pega a sua Bíblia. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 4. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. À medida que você encontra, vamos estar em pé. Efésios capítulo 4. Irmãos, nós vamos estudar o capítulo 4 ao longo de muitas semanas. Amém? Então hoje nós leremos todo o capítulo 4 como a parte inicial dessa mensagem, mas nós continuaremos em Efésios capítulo 4 por muitas semanas. Amém? Eu quero ler todo o capítulo. A gente habituou a fazer isso quando estudamos João. Os irmãos lembram disso? Capítulos imensos, gigantescos que estávamos expondo e queremos dar atenção ao que a Escritura está nos dizendo. Vamos ler? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça nos foi concedida, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões mais inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem
todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar pelo espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bondoso e querido, nós estamos aqui após a leitura da Tua Palavra, com nosso coração rendido, nosso coração inclinado, Senhor, a Te obedecer naquilo que temos sido admoestados, instruídos e moídos pelo Senhor, Pai. Estamos essa manhã iniciando uma nova série de mensagens. Compreendemos, Pai, que o Senhor quer nos levar a compreensões mais amplas daquilo que o Senhor tem como sua vontade agradável, boa e perfeita, soberana. Por isso, Pai, amplia a nossa visão. Amplia, Pai, a nossa compreensão da mensagem do Evangelho, do reino de Deus, da natureza humana e natureza pecaminosa que muitas vezes bate a porta do nosso coração, a nova humanidade em Cristo que recebemos, o novo nascimento. Que tudo isso, Pai, tenha uma visão ampliada diante de nós, a fim de que não vivamos mais da mesma forma, mas vivamos por meio do Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é vivo em nós, que Ele tem a liberdade de nos moldar, de nos quebrar interiormente, a fim de que possamos andar revelando, Senhor, obras de justiça, Senhor, que possamos revelar, Senhor, a verdade de quem o Senhor é. Quanto, Pai, aos ruídos exteriores e interiores que muitas vezes vêm sobre nós, nós queremos agora aprender a descansar no Senhor e a ter uma mente concentrada naquilo que o Senhor está trazendo a nós, Pai, nessa jornada juntos. Dá-nos graças, Senhor. Quanto a mim, reconheço, Pai, toda a miséria, Pai, que muitas vezes tangencio e até mesmo piso nesses lugares de miséria, Pai. E eu quero te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Pai, por todas as falhas, Senhor, que mesmo querendo acertar eu cometo. Senhor, que não seja o meu tom de voz, mas o Teu, que não seja o meu timbre de voz, senão o Teu, Pai. Que não seja a minha abordagem, senão falar do Senhor como bom pastor.
e bispo das almas, que o Senhor esteja aqui comunicando ao coração desse pequeno rebanho, lindo rebanho que o Senhor tem reunido aqui, aquilo que está no teu coração, porque o teu coração é bondoso. E nós queremos compreender, Pai, por meio da tua bondade, aquilo que o Senhor tem para nós nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, conforme mencionamos, nós queremos compartilhar a primeira mensagem dessa série sobre a importância de estarmos unidos. Vamos andar juntos nisso. E antes de nós falarmos sobre serviço cristão, nós precisamos compreender algo que está acontecendo aqui na abordagem que Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso. Uma das coisas que, até mesmo quando a gente conversa entre irmãos, quando vão preparar um sermão, quando vão preparar uma mensagem, é que nós não devemos pegar o texto e encaixar o texto na mensagem que a gente quer falar. Porque nós podemos incorrer no risco de distorcer detalhes daquilo que está nas Escrituras e modelar a compreensão do nosso coração. Por isso não dá para nós pregarmos sobre Efésios capítulo 4 e falarmos sobre o que Paulo está dizendo sem sequer passarmos calmamente pelos 3 primeiros capítulos que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. E quando nós compreendemos esse cenário, eu quero chamar a sua atenção de que se nós formos ler o texto, a carta aos Efésios, e quando lemos Efésios, irmãos, diga-se de passagem, é um tratado teológico. Quando nós lemos Efésios, nós vemos Paulo ensinando pessoas, e tinham alguns judeus, mas inúmeros gentios convertidos em uma cidade entregue à promiscuidade, uma cidade entregue à idolatria. Então Paulo teve um trabalho, uma labuta, Paulo teve uma jornada de fundamentação cristã, a fim de que os efésios se tornassem uma igreja de verdade. E quando nós pegamos a carta aos Efésios, nós vemos que antes de falarmos sobre serviço cristão, nós precisamos de uma compreensão ampla, bíblica e profunda sobre a natureza da igreja em sua vocação, vida e ministério. Não dá para a gente falar sobre serventia, sobre serviço cristão, sem termos uma plena compreensão de que nós estamos vivendo como igreja. Você ouviu o que eu disse ou não? Pastor, mas por que você está dizendo isso nessa tônica? Porque você não está sendo chamado a entregar um currículo para trabalhar em uma empresa. Você está sendo convocado pelas Escrituras a contribuir com a vida comum da igreja. Então não dá para falar sobre serviço se eu não tenho uma plena compreensão do que é ser igreja. Quantos compreenderam brevemente essa introdução? Nesse cenário, o que nós vemos é que a igreja ela não perdeu a sua beleza, porque às vezes nós que somos os evangélicos do século XXI, a gente bate no que a gente não deveria bater. Pastor, do que você está falando? A gente diz que o evangelicalismo brasileiro está uma porcaria, que na verdade a igreja está perdida. E eu quero trazer à sua memória que a igreja, a saber, a igreja invisível, aquela que Cristo está ataviando como noiva no dia das bodas do Cordeiro, ela é perfeita. Você ouviu o que eu disse ou não, irmão? Ela é plena, ela é pura. E nesse cenário, nós não podemos falar sobre serventia, sobre vocação, se não entendermos plenamente que a compreensão adequada sobre igreja é que foi perdida.
Não foi, irmão, muitas vezes, porque a gente às vezes bate no sistema estrutural igreja, mas a gente esquece que a gente faz parte de uma igreja visível. A gente faz parte de uma igreja local. E nós, na verdade, devemos contribuir, irmãos, para que a igreja visível, a igreja local, se aproxime cada vez mais das realidades espirituais do que é a igreja invisível. Você compreende esse encorajamento? E nesse contexto, nós compreendemos que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele não começou no capítulo 4 já organizando ministérios, organizando o trabalho. Paulo começou em Efésios de 1 a 3 com uma profunda teologia acerca do que é ser igreja. Você ouviu o que eu disse, irmão? Do que é o quê? Ser igreja. Igreja não é o lugar onde a gente vai frequentar. Igreja é a família espiritual à qual nós pertencemos. Por isso não dá para falar sobre trabalho sem antes compreender identidade e vocação. Sabe, irmãos, nós fomos como igreja, e eu quero fazer menção de alguns pontos que Paulo abordou nos capítulos 1 a 3. Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos selados com o Espírito como garantia da herança. No capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele é extremamente enfático quando ele está falando que Cristo fez cair a barreira da inimizade. No capítulo 2, Paulo diz que gentios e judeus viram essa barreira da inimizade cair e dos dois foram feitos um só povo, em Cristo Jesus. Então Paulo começa não falando sobre trabalho. Paulo está atuando de modo pastoral na compreensão dos irmãos, nos capítulos 1 a 3, sobre o que é ser igreja. Nós estávamos, no capítulo 2, como Paulo escreveu, nós estávamos mortos. Irmãos, preste atenção nessa expressão. Segundo Paulo, no capítulo 2, nós estávamos de quê, irmãos? Mortos em nossos delitos e pecados. E essa compreensão Paulo estava construindo com os irmãos. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nesse cenário, Paulo está deixando o ensinamento que é que nós fomos chamados da sepultura para o trono. Você ouviu o que eu disse? Como igreja, não você no singular. Porque o início do capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos o quê, irmãos? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas, dentre os capítulos 1 a 3, Paulo está construindo o entendimento de que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Isso traz uma compreensão de que a verdade que nós estávamos mortos e fomos chamados da sepultura para estarmos assentados com Cristo. Você percebe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está tirando a mentalidade da meritocracia. Paulo está tirando a mentalidade das eu faço para adquirir, para conseguir. E Paulo está fundamentando de que foi a obra vicária de Cristo que nos tirou desse lugar de morte e nos colocou em um lugar de vida. É isso que Paulo está dizendo. Nesse cenário, John Stott, ele afirma que Efésios é o desdobramento do plano eterno de Deus, de formar um povo para si, unido em Cristo. Sabe uma das coisas que a gente, desde que estávamos iniciando a plantação da igreja, lá em 2022, ainda naquele quintalzinho quadradinho, no caixotinho que a gente estava lá,
Ali na minha casa, a gente falava muito sobre uma frase que eu quero, inclusive, retomar essa frase com os irmãos. Deus tem um eterno propósito. E o eterno propósito de Deus é formar uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória, para a glória do Pai. Nesse cenário, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é trazendo o propósito eterno de Deus, está falando sobre uma nova humanidade em Cristo. E nisso o bispo anglicano N.T. Wright ele observa que em Efésios nós temos a descrição do surgimento da nova criação dentro da história. Nós vemos quando olhamos o texto de Efésios, nós vemos Paulo falando sobre o eterno propósito e que por meio de Cristo uma nova humanidade está surgindo. Preste atenção, uma nova o quê? Humanidade. O último Adão, a saber, Cristo Jesus, está destronando por meio da sua obediência até a morte de cruz, a natureza adâmica. Wiersbe, falando acerca disso, ele faz menção de algo. Ele diz assim: todas as epístolas de Paulo apresentam equilíbrio entre doutrina e dever. Preste atenção nisso. Apresentam equilíbrio entre o que, irmão? Doutrina e dever. E Efésios é um exemplo perfeito. A vida cristã não se fundamenta na ignorância, mas no conhecimento. Quanto maior a compreensão da doutrina bíblica, mais fácil será cumprir os deveres bíblicos. Pastor, do que você está falando? Ai, irmãos, preste atenção em algo. Muitas vezes a gente, quando vem para um culto público, domingos pela manhã, e a gente tem quantos cultos públicos semanais, irmãos? Temos um culto público semanal. E nós queremos que a nossa igreja local tenha um relacionamento com as Sagradas Escrituras. Por isso, nós nos esmeramos em repartir e compartilhar o máximo que pudermos da doutrina bíblica, porque o próprio Jesus nos ensina que nós somos lavados pela palavra que Jesus falou. E o que o Wiersbe está dizendo é que muitas vezes aqui, e esse comentário bíblico de Wiersbe, Felipe Faria teve contato nesses últimos dias, né? Ficou com ele umas semanas aí. Ele traz uma reflexão de que muitas vezes a gente diz assim: ah, cara, eu achei algumas coisas meio estranhas e incompreensíveis para mim, não precisaram disso tudo no compartilhar das Escrituras. E a verdade é que quando fugimos da análise bíblica cuidadosa e teológica, nós estamos nos afastando da compreensão plena de quem Deus é. E o Wiersbe está dizendo que muitas vezes nós queremos romper com algumas questões de fundamentação doutrinária, porque é mais fácil, na verdade, a gente se deter em algumas frases de efeito e recortes das Escrituras. Quantos compreendem que eu estou desafiando os irmãos nesse momento? Por isso que para pregar Efésios 4, eu não posso estudar Efésios 4. Eu preciso estudar, na verdade é toda a Bíblia, né? Mas eu preciso pelo menos começar lendo Efésios inteiro. E o Wiersbe está trazendo uma reflexão que às vezes a gente passa despercebido. Ele diz que nós precisamos observar que Paulo deixa um equilíbrio entre doutrina e dever. Pastor, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Pega a sua Bíblia, que na verdade, irmão, devia estar aberta, né, irmão? Igreja que ama a Bíblia fica com a Bíblia aberta durante a mensagem, amém ou não? Ah, pastor, você está mandando verde? Não, diretão de direita mesmo, tá tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Como começa Efésios 4? Qual a primeira expressão de Efésios 4 que está na sua Bíblia? Oi? Logo depois?
Ele usa a expressão rogo-vos. A minha tradução aqui, essa outra Bíblia aqui, NVT, Nova Versão Transformadora, a primeira palavra que aparece aí, sabe qual é? Portanto. A primeira palavra que apareceu é o quê, irmãos? Portanto. Segundo a norma culta da língua portuguesa, isso quer dizer o quê, irmão? Isso quer dizer que Paulo estava aqui trabalhando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, portanto, começa o 4. Então o 4 é, na verdade, irmãos, o desdobramento prático de tudo aquilo que foi abordado nos capítulos 1 a 3. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, ela faz um jogo de palavras. Ele diz, por isso eu, prisioneiro do Senhor, mas ele começa, por isso eu. Por isso eu é sinônimo de quê, irmão? Portanto. E aí, prisioneiro do Senhor, peço que, ou outras traduções disseram o quê, irmão? Rogo-vos. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está deixando claro que ele está continuando uma conversa. NTLH, não é? Mensagem. Eugene Peterson. Paulo, então, agora, ele começa uma conversa sobre o seguinte. Vocês já compreendem que são igreja, porque nos capítulos 1 a 3, ele está falando sobre nós estarmos mortos, sobre a reconciliação, sobre termos sido colocados assentados nas regiões celestiais com Cristo. Paulo, no capítulo 3, faz algo que a gente já vai chegar aqui, que é impressionante o que Paulo fez. E agora Paulo puxa uma conversa, portanto, então ele está equilibrando doutrina e dever. Opa! Paulo não está colocando aqui uma ordem sem base, e nem está dando uma base sem ordem. Ele está equilibrando as duas coisas. Quantos estão comigo até o presente momento, irmãos? Em Efésios 4, de 11 e 12, que a gente vai ter um dia aqui que nós vamos explicar esse texto com mais critério, ele concedeu pastores e mestres. Para quê, irmãos? Para que tem pastor na igreja? É porque Deus queria me dar um espinho na carne, né? Pastor na igreja para quê? Para ser o chato da sua vida? Pastor na igreja também, né? Pastor na igreja é para quê? É para ser alguém que vai... Segundo, e aí eu vou chamar a sua atenção para algo aqui. Segundo um livro publicado em 1976, há 50 anos atrás, pastor argentino Juan Carlos Ortiz, título do livro, O Discípulo, falando de pastores esgotados, pastores exaustos, cansados, angustiados, amargurados. Sabe por quê? Porque ele escrevendo, ele falou assim, sabe como eu me sinto? Eu me sinto cuidando, domingo após domingo, preparando 300 mamadeiras e levando 300 mamadeiras para o ajuntamento público. E depois eu tenho que respirar e na semana seguinte levar mais 300 mamadeiras. E aí quando a gente lê esse texto, a gente vê que não é sobre isso que Paulo estava falando. Paulo não está dizendo que o pastor é aquele que fará o trabalho para bebês, porque o texto de Efésios 4 está claro para nós, que nós devemos ser levados a o quê, irmãos? Maturidade. Ouviu o que eu disse ou não? Levados a o quê? Maturidade. E a maturidade, ela tem o trabalho pastoral para levar a cooperar com os irmãos para levá-los à maturidade. É verdade. E o texto diz, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Deixa eu fazer uma análise simples aqui. Cadê os papais aí dos meninos acima de 8 anos de idade? Quem são os papais com gente acima dos 8?
Como é que a gente fez? Haroldo, Adriana, com o Thiago, com o Rafa, Edalcio e Renato com as meninas. Como é que a gente fez? Eu fiz com os meus, quando a gente quer trazer a eles o senso de responsabilidade quando eles são menores. A gente bota eles para secar a louça. Sim ou não? É ou não é, Daniel? Olha a cara dele, irmão. A gente bota, além de secar a louça, a gente faz o quê, filho? Guardar a louça. Porque o trabalho é parte do processo de amadurecimento. Opa, opa, opa. Você está entendendo o que Paulo está ensinando aqui ou não, irmão? E o papel dos pastores e mestres na igreja cristã, ele não é, segundo John MacArthur nos ensina, o papel da liderança não é monopolizar o ministério. O papel dos pastores e mestres é equipar os santos. O papel dos pastores e mestres é dizer: bora, meu filho, bora, minha irmã, quanto você tem para repartir de você em favor da sua família na fé? Esse é o papel de pastores e mestres na igreja cristã. Hernandes Dias Lopes, pastor capixaba, natural de Nova Venécia, interior do nosso estado, costuma dizer que a igreja amadurece quando cada crente entende que é chamado para servir e não apenas a receber. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu sei, eu sei que tem muita gente que que entrou no ativismo religioso por muito tempo. Eu sei disso. E a gente vai calmamente abordar sobre isso ao longo dessa série de mensagens. Em nome disso, a gente vai no movimento pendular para o outro extremo. Sabe qual é o outro extremo? Não, eu só quero um lugar para ir e ouvir uma boa palavra. Irmão, lamento te informar, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Porque aqui nós vamos ensinar o povo. Mas eu não estou acostumado a limpar nem minha casa. Ô, irmão, aqui a gente vai fazer mutirão, a gente vai vir limpar o cantinho do local também. E você vai sujar o fundo da sua unha de pó de material de construção também. Sabe por quê, irmão? Porque a gente criou uma cultura onde a gente quer sentar para receber. Mas Cristo abriu mão de sua glória, encarnou e tornou-se servo de todos os irmãos. Você não veio para ser servido, você está aqui para servir. Augustus Nicodemos costuma dizer que a doutrina do sacerdócio de todos os santos não é uma inovação moderna, mas é uma recuperação eclesiológica apostólica. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém chegou recentemente para mim e falou assim: cara, é meio absurdo, né? Se apacentar uma igreja, cuidar de uma igreja e dar tanta aula por semana ainda e trabalhar em outro lugar e tal. É esquisito isso que você está fazendo. Eu falei: engraçado, né? Reclama com Paulo também, que ele estava tendo que fazer tendas para dar conta do seu sustento, poder continuar proclamando o evangelho. Ouviu o que eu disse ou não, irmão? Sabe por quê, irmãos? A gente acha que para a gente servir ao Senhor, primeiro, a gente vai estar com todas as áreas da nossa vida em ordem para fazer isso. Existem áreas, irmãos, que a gente vai ser pensionado sempre. E está tudo bem se Cristo continuar sendo o centro de tudo para nós, irmãos. Você ouviu o que eu disse, amém? E a gente acha que só vai servir a Cristo quando tiver com tudo devidamente em ordem. Só vai servir aos irmãos quando tiver tudo devidamente estruturado. Irmão, desse jeito nós vamos ter que cantar, Daniel, a segunda parte do hino nacional brasileiro. Não é? O que diz lá? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não, né, meu filho? Não pode.
Lá em casa a gente tem uma brincadeira, irmãos, que é pedagógio. Pedagógio. Daniel, quem não trabalha, não come. Você ouviu o que eu disse, irmão? Isso é pedagógio. Quem não trabalha, não come. Pastor, por que você está falando isso? Estou falando isso, não, para incutir na nossa natureza, na nossa compreensão, que você não foi chamado apenas para Efésios 1, 2 e 3 e ficar, que revelação de igreja, membresia, pá. Portanto, entendeu o que eu estou falando, irmão? Tem um capítulo 4 para você. Batendo a porta do seu coração. A liderança bíblica, irmãos, ela não substitui o corpo. A liderança bíblica, ela coopera para formar um corpo onde cada membro exerça a sua vocação. Deixa eu trazer uma situação aqui com toda calma. Tem um pastor, escritor, pastor Jeffrey Johnson. Ele escreveu um livro sobre igreja. E nesse livro sobre igreja, ele fala sobre a natureza e vocação. E sabe qual o detalhe interessante? A gente fica tão preso nos jargões. A natureza e vocação, natureza e vocação. E a gente não reflete sobre o que ele está dizendo. Natureza, Efésios 1 a 3. Ouviu o que eu disse ou não? Que tipo de gente a gente é. Então, natureza tem a ver com quem somos, o que Cristo fez por nós. Cristo nos livrou, irmão, olha para mim aqui. Cristo nos livrou de andarmos no curso do nosso próprio coração. Se eu fosse fazer todas as minhas vontades, irmãos, eu já tinha morrido, porque o coração do homem é corrupto e deveras enganoso. Cristo me livrou de ser guiado por mim mesmo. Isso eu estou falando de natureza. Cristo me deu uma nova natureza, um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, um novo modo de querer viver. Mas a igreja também tem uma vocação. Há uma vocação para a igreja, irmãos. E nós precisamos abraçar a vocação da igreja. Igreja não é, irmão, uma empresa religiosa com estrutura e hierarquia funcional. Às vezes a gente pensa na igreja como uma pirâmide, né? E o pior, né? Lá em cima ainda bota quem, gente? Pode falar, irmãos, foi uma pergunta. Ainda bota o pastor, né? A igreja não é, irmão, uma estrutura de hierarquia funcional. É um organismo vivo que deve crescer, segundo Paulo escreveu aqui em Efésios 4, que esse corpo cresce pela o quê? Que está na sua Bíblia, irmão? Pela justa cooperação de cada parte. Quantos aqui são parte? Foi uma pergunta, irmão, pode falar. Quantos aqui são parte? Agora segura a bomba. Qual tem sido a sua cooperação? Porque se você é parte, existe uma justa cooperação. Quem não trabalha, pais, não tenham medo de usar esse vocabulário com seus filhos. Isso ajuda a formar consciência. Deixa eu me dizer algo. Mortos não servem. Efésios 2 nos ensina que nós estávamos o quê? Mortos. Mortos não servem. A regeneração é o fundamento para o serviço. Em Efésios 2, Paulo declara que a gente estava morto. Preste atenção, morto não serve,
não coopera e não edifica. A passividade espiritual de muitos não se resolve com reorganização estrutural. Deixa eu te contar uma coisa. E eu peço ao Senhor, muitas vezes quando vocês me veem chegando um pouquinho mais cedo, sento lá no gabinete, vou orar antes de pregar, e vou ter meu tempo, às vezes o sábado aqui o dia inteiro preparando o sermão aqui, às vezes sozinho para não ser interrompido. E muitas vezes, irmãos que acham que o pastor deveria reorganizar toda a estrutura da igreja para ter mais gente envolvida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Paul Washer afirma algo. O maior problema da igreja contemporânea não é a ausência de métodos eficientes, mas a ausência de conversões genuínas. Sem novo nascimento, só vai existir atividade religiosa, não vai existir um fruto espiritual. Sabe o que Paul Washer está nos ensinando aqui? Mortos não servem, mortos não cooperam, mortos não edificam. Sabe o que isso me põe para pensar? Que se eu estou lidando com gente que não serve, não coopera e não edifique, cuidado, irmão, tem a garantia de que você está vivo por meio de Cristo. Porque pode ser que você ainda esteja vivendo como um morto religioso, vindo aos cultos públicos, ouvindo uma boa palavra. Ouvindo uma palavra, se ela é boa ou não é um Senhor. Quantos compreenderam esse confronto da parte do Senhor para nós? Porque se a nossa natureza é que nós estávamos mortos e agora estamos vivos por meio de Cristo, portanto, tem um trabalho que devemos fazer. Pastor, mas você está falando de quê? De empaixão da igreja? Nós vamos revisitar um sermão antigo. João 19, Jesus disse que ele é a porta. Os irmãos lembram disso? E a igreja tem dois trabalhos. Um trabalho é antes da porta. Outro trabalho é depois da porta. Sabe qual é o trabalho de antes da porta? Alguém lembra? Eu usei a ilustração de perna direita, perna esquerda. Para antes da porta, o papel da igreja é proclamação do evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Para além da porta, alguém já passou pelo novo nascimento. Qual é o trabalho da igreja agora? Discipulado. Dois pilares do trabalho cristão: proclamação e discipulado. Como diria um piedoso irmão de São Vicente, Baixada Santista, Daniel Souza, quem não é discípulo não é nada. Quem não faz discípulos não faz nada. E por favor, não é aquela visão de apropriação de irmãos, né? Mas daqui é meu discípulo. Que nada, irmão. O discipulado ocorre assim, ó, no meio da família da fé. Amém ou não? Sem domínio. Sabe uma das coisas que nós precisamos compreender? E por isso que quando Wiersbe fala que nós devemos equilibrar teologia com serviço, a gente diz que Jesus veio, vamos falar do nosso dia a dia, assim, que a gente aprendeu. Nós dizemos que Jesus veio para nos, pode falar, irmão, não é pegadinha não. A gente costuma dizer que Jesus veio para nos salvar. E a minha preocupação com expressões reducionistas é porque a gente passa a ter uma compreensão limitada porque a gente usou uma abordagem limitada. Cristo sim, ele veio para nos salvar. Mas a obra de Cristo, ela está inaugurando na ressurreição uma nova humanidade. Ouviu o que eu disse ou não, irmão? Na ressurreição, Cristo está inaugurando uma nova humanidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estava morto e essa nova humanidade agora eu tenho vida, irmãos,
Augustus Nicodemos costuma dizer que a regeneração produz novos afetos e novos compromissos. Quando ele diz isso, nós compreendemos que a humanidade criada por Cristo, ela é fervilhante. Essa nova humanidade, irmãos, eu estava morto, mas hoje eu tenho vida. Eu não me contento em não dar uma resposta grata ao Senhor dessa boa obra. Eu não tenho como ficar passivo diante de tão grande salvação. Eu não tenho como ser omisso em não compartilhar e proclamar uma verdade tão profunda e tão maravilhosa que é a mensagem do Evangelho de Cristo. Agora temos que ter atenção, sim, porque o serviço cristão, ele não é uma moeda de troca para a gente tentar pagar Deus. Tudo bem, irmão? O serviço cristão não é porque Deus fez, Deus me salvou, então agora eu tenho que. Preste atenção. Jesus me salvou. Eu estava morto, fui tirado da sepultura e colocado assentado com Cristo nas regiões celestiais. Faço parte de nossa humanidade. E essa nova natureza do Espírito em mim, que é incompatível com a mente humana, essa nova natureza que agora é pulsante dentro de mim, ela me impulsiona a fazer algo. Não é porque alguém disse que eu tenho que. Essa nova natureza, ela não me deixa confortável no meu lugar. Essa nova natureza me tira do repouso e me põe em movimento. Não estão compreendendo isso? Se alguém permanece indiferente em relação à vida do corpo, talvez o problema não seja a agenda da igreja. Se alguém permanece indiferente à vida cristã e ao serviço cristão, às vezes não é um problema da agenda do irmão. O problema é a falta de vitalidade espiritual. Há áreas onde o novo nascimento não alcançou você. Você não se rendeu plenamente. Mortos não servem. Mas aqueles que foram ressuscitados com Cristo não conseguem permanecer passivos diante da vida da igreja. Quantos ouviram isso, irmãos? Não dá. Não dá para a gente só sentar e achar que vai receber uma boa palavra. E sabe qual é o pior de tudo? Sabe qual é o pior de tudo? É que a gente ainda diz que vai receber uma palavra para começar melhor a semana. Para fazer o que eu disse aqui, irmão? Começar melhor a semana. Sabe o que nós estamos fazendo quando a gente diz isso? A gente está tratando a mensagem do Evangelho como se fosse uma porçãozinha de poder para a gente dar um Hadouken na segunda-feira nos problemas. É isso que a gente está fazendo. Só que Romanos 1,16 nos ensina que o Evangelho, ele é o que, irmão? Poder de Deus. Ele não tem poder para eu pegar emprestado e fazer a minha semana ser melhor. Porque pode ser que amanhã, irmão, você tem que enfrentar uma tragédia em sua vida. Mas você ainda estará apoiado na mensagem do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? John Piper costuma dizer que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Irmão, satisfeito nele. Quando o coração é tomado de amor por Cristo, o serviço deixa de ser pesado e se torna a expressão natural da alegria no Senhor. Porque eu sirvo? Eu sirvo porque eu tenho que. Não, irmão. Eu não sirvo porque eu tenho que, eu sirvo porque eu amo o Senhor. E o amor ao Senhor se desdobra em... essa frase a gente vem falando, irmão. Quem ama o Senhor, o amor ao Senhor se desdobra em serviço aos irmãos, a saber que fazem parte do corpo de Cristo. Tom Ascol, em seu livro Amado Timóteo,
enfatiza que o ministério cristão é pessoal, relacional, encarnado. Eu tenho usado uma frase aqui, irmãos, que eu espero que as inúmeras repetições comecem a produzir em nós reflexão e ação. Ponha gente na sua agenda. Ouviu o que eu falei ou não? Vou repetir a frase. Ponha gente na sua agenda. Porque quem ama o Senhor está cumprindo ao servir os irmãos o primeiro e segundo mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Com toda a sua mente, em todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em nós mesmos, nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. É por meio de Cristo que cumprimos a lei de Deus. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que a cruz não apenas nos salva, mas ela redefine a nossa maneira de viver. Quem foi alcançado pelo amor aprende a repartir a própria vida. Quando vocês estão comigo até o presente momento, irmãos? O serviço cristão ele não é um trabalho frívolo, é uma expressão do amor que nos constrange. Eu quero trazer aqui 5 encorajamentos para aplicação na nossa vida. Primeiro encorajamento: examine a raiz antes de assumir qualquer serviço. Ouviu o que eu disse? Examine a raiz antes de assumir qualquer serviço. Efésios 2 nos lembra que nós estávamos mortos. Mortos não servem. A primeira aplicação não é faça mais, porque esse é um erro que inclusive pastores cometem. Sabe qual erro? Em nome de pendências que a gente tem na vida da igreja, a gente tem pendência que eu não tenho, irmão, na vida da igreja. Pô, você tá louco, irmão. Muita coisa para fazer. Pastor, mas a igreja é pequena. Aham. Mas a gente escolheu um jeito de ser igreja que dá trabalho, irmão. A gente escolheu um jeito de ser igreja que não é ser igreja de púlpito. Ser igreja de púlpito, irmão, tá tudo beleza. Mas a gente escolheu um jeito de ser igreja que é pôr gente na agenda, né? E aí pôr gente na agenda consome o quê? Tempo. É, né, irmão? Então presta atenção, porque aí às vezes a condição pastoral, começa assim, vamos, irmão, vamos embora, tem outra coisa para fazer. Preste atenção. Não é sobre faça mais, mas sim sobre verifique-se a vida. Porque mortos não trabalham, mortos não servem, mortos não cooperam, mortos não edificam. Então, antes de botar alguém para trabalhar, irmãos, precisamos ter a garantia de que aquela pessoa está viva, nasceu de novo, é regenerado. Porque a resposta de alguém vivo é repartir da sua própria vida. Como pode alguém ainda morto ser chamado a repartir de sua própria vida? Ouviu o que eu disse? O serviço cristão, irmão, é fruto de uma nova vida, não de uma pressão institucional. Então eu quero liberar a palavra assim para sua mente, para o seu coração. Nós não estamos fazendo campanha para voluntariado. Nós estamos rogando, rogando para, se você nasceu de novo, viva de modo digno da sua vocação. Você ouviu o que eu disse? Segundo encorajamento, precisamos nos arrepender de uma postura de consumo.
espiritual. A igreja, irmão, não é um evento para você avaliar, mas é um corpo para você cooperar na edificação. Você ouviu o que eu disse? A igreja não é um evento para você avaliar. Se você tem vindo aqui para receber, irmão, eu quero te convidar para que você possa mudar a sua mentalidade e passar a vir para repartir, não apenas para receber. Deixa eu dizer uma coisa séria aqui, irmãos. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu trabalho. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho demandas em casa. Pastor, o senhor não sabe. Meu irmão, nós não sabemos o que Cristo sofreu em favor de nós. Essa é a resposta. Eu não tenho nem coragem de querer colocar a minha agenda no centro, porque eu sou um miserável mesmo, irmão. Minha agenda não é parâmetro para nenhum dos irmãos. Mas a obra de Cristo, essa sim, é o parâmetro. Cristo entregou tudo em favor de nós. Terceiro encorajamento, irmão. Descubra onde você pode cooperar. Efésios 4 afirma que o corpo cresce pela justa cooperação de cada parte. Eu acho que eu pulei uma aqui. Deixa eu voltar na terceira aqui, irmão. Perdão. Assuma sua responsabilidade na unidade. A unidade, e é uma coisa interessante, né? Vamos fazer um evento aqui para promover a unidade. Já ouviu essas conversas ou não? Já ouviu essa conversa ou não? Unidade a gente não promove. Cristo não está dividido em si mesmo. O corpo continua inteiro. Não é um saco de membros. É um corpo, onde ele é a cabeça. Você ouviu isso, irmão? Nesse cenário, a gente não promove a unidade. A gente apenas luta para preservar e guardar a unidade. Você compreendeu essa reflexão? Nesse mesmo cenário, irmão, preste atenção. Isso significa o quê, se você quer guardar a unidade? Abandonar a murmuração, cultivar a reconciliação e agir, preste atenção nisso, e agir como alguém que entende que pertence a uma família, não a uma organização. Pastor, essa frase está bem legal, mas assim, dá uma prática nisso daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Um filho pequeno que faz um rabisco num papel. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Entrega para você. Qual a primeira frase que sai da sua boca? Pode falar, irmão. Nossa, que lindo! E por que você não esculacha com seu filho? Não, mas o contorno aqui não está simétrico. É isso que você faz, não? Não, essa cor aqui não está na paleta de cores. É isso que você faz? Sabe por que você reage dessa forma? Porque ele é seu o quê? Filho. É seu sangue, né? É. E essa pessoa que está do seu lado? É seu o quê? Essa pessoa que está do seu lado é seu o quê? É seu irmão, né? Ele também é da sua o quê? Aí o irmão faz um traço torto. Sabe o que a gente faz? A gente lenha o irmão. Só que o irmão está em desenvolvimento. Você acha que eu estou preocupado? Honestamente, irmão. E é bom que fique claro assim para toda a igreja. Você acha que eu estou preocupado em perfeição de aspecto musical, projeção e detalhe? Eu não estou preocupado em perfeição. Eu não estou preocupado da minha família biológica ser perfeita, então eu não vou preocupar da igreja local como família da fé também ser. Eu vou preocupar, sabe com o quê, irmão? Que o meu filho cresça e amadureça. Essa é a minha preocupação. E da mesma forma, a minha preocupação com a igreja de Cristo é que os irmãos cresçam e amadureçam.
Aí, irmão, presta atenção. Aí a gente não vai ficar, quando a gente está aqui juntos, tal, a gente não vai reclamar que de repente o salão não estava tão limpo. A gente vai pegar uma vassoura e vai ajudar a limpar. A gente não está preocupado que de repente o louvor não foi da forma com que eu gostaria. Porque você pode pôr seu filho para fazer música e daqui a pouco é o seu filho que está tocando, sua filha que está tocando. Ah, porque a playlist da família Betânia é repetitiva, chata e tal. Então aprende a tocar e vem ajudar a fazer o louvor, em vez de ficar se reunindo e falando mal das coisas da igreja local. Porque isso fala de guardar a unidade. Quantos compreender o que eu disse aqui agora? Descubra onde você pode cooperar. Efésios 4 afirma que o corpo cresce pela justa cooperação de cada parte. Qual é a sua parte? Não comece pelo título recebido, comece com disponibilidade. Último encorajamento: decida viver uma fé que se gasta pelos outros. Vou repetir isso. Decida viver uma fé que se gasta pelos outros. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:15, Paulo disse: eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas. Sabe o que Paulo estava dizendo? A igreja em Corinto, ela tinha sido plantada por Paulo, tinha sido servida por Paulo por muitos anos. E quando Paulo teve a sua autoridade apostólica questionada em alguns momentos, ele falou assim: vocês podem até reclamar algumas coisas, mas eu vou continuar me gastando e me deixarei gastar. E aí, sabe o que a gente quer, irmão? A gente quer um serviço cristão que a gente não se gaste. Eu detesto, no ambiente de igreja, o uso de uma expressão, voluntariado. Eu não gosto dessa expressão. Eu vou te explicar o motivo. Porque o voluntário, normalmente, ele se envolve quando dá. Entendeu, irmão? Ele pega o tempo que sobra, a energia que sobra, o recurso financeiro que sobra, e nisso ele, eu estou aqui voluntário, e ainda vai feliz, né? Achando que está, Senhor, eu não sou como aquele, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu e você éramos escravos do pecado, destinados à morte. Por meio de Cristo, nós fomos comprados com preço de sangue e nos tornamos agora escravos de Cristo. E a gente não quer se empenhar para o serviço cristão. Eu usei uma expressão uma vez que chocou, irmãos. E eu vou repetir aqui. Muitas vezes, e eu quero usar o termo oferta, não pensando em finanças, mas quero usar o termo oferta pensando como vida. Pode incluir ou não finanças, dependendo da vida de cada um. Você tem duas pessoas dando oferta, Caim e Abel. Sabe o que a Bíblia é dura em dizer, e a gente tem dificuldade de aceitar isso? Que Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus não focou na oferta. Deus aceitou Abel e sua oferta. Porque Deus não precisa de nada. Não. Mas Deus rejeitou Caim,
Porque muitas vezes, sabe o que a gente está fazendo? A gente está entregando uma oferta de Caim. É o tempo que sobra, o vigor que sobra, a energia que sobra. É a cultura do voluntariado. Mas nós somos chamados ao sacerdócio de todos os santos, a romper com esse modelo piramidal, onde uns fazem e outros apenas recebem. E que nós possamos, de fato, dizer que eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Membresia e serventia é aquilo que o Senhor tem falado conosco para esse tempo e para essa estação na nossa jornada. Quantos compreendem isso, irmãos? Amém?